Glória a Deus. Aleluia. Jesus é o centro da nossa vida. Jesus é o centro da nossa vida. Jesus é tudo para nós. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Colossenses, no capítulo 2, no versículos 6 e 7, a palavra de Deus, ela fala o seguinte: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, e transbordando de gratidão. Muitas vezes, nós aceitamos, às vezes de forma emocional, por um impulso, a gente levanta a nossa mão e aceita o sacrifício de Jesus por nós. A gente levanta a nossa mão e aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador. E essa palavra, ela nos diz que quando nós recebemos Jesus, como diz lá em Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta e me receber, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, quando a gente recebe Jesus, essa palavra nos diz que nós temos que viver com ele o tempo todo, eternamente. Que a gente não deve virar as costas para Jesus, que a gente não deve desistir das coisas de Deus, não importando as circunstâncias, não importando aquilo que esteja acontecendo, que a gente precisa se manter em Jesus. E o mais interessante é que ele fala assim, que a gente fique enraizado, edificado em Jesus. Ou seja, que a gente esteja ali plantado em Jesus. A palavra de Deus, ela nos diz que nós somos ramos que fomos enxertados, nós somos colocados, enfiados na videira. Nós somos ramos de uma videira brava, uma videira que não dava uva, que não dava fruto. E nós somos enfiados, enxertados, nós somos colocados em Jesus. E quando a gente foi colocado em Jesus, aquela vida de Jesus veio até nós. Ela foi dada, ela foi doada a nós. E nós precisamos continuar tendo Jesus como nossa raiz, como nosso fundamento, aonde nós somos edificados em Jesus, firmados na fé em Jesus. E principalmente, transbordando de gratidão, sendo agradecidos por aquilo que Jesus fez por nós. No livro de 1 João, no capítulo 4, versículos de 12 a 21, a gente lê assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito Santo. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. E todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele.
Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Sabe, nessa passagem aqui a gente vê algumas coisas que Jesus diz para nós e que nós precisamos entender que essas coisas precisam fazer parte da nossa vida. Aqui nós vemos que Deus nos amou, né? Aquela confirmação de João 3,16, que Deus ele nos amou de tal maneira que entregou o seu próprio Filho para morrer por nós, por amor a nós. Deus ele nos amou. E nós precisamos entender que da mesma forma como Deus nos amou, nós precisamos amar as pessoas. Agora, a gente tem que entender também que o fato de amar as pessoas não quer dizer que nós vamos conviver com elas. Mas nós não podemos odiar ninguém. Nós não podemos ter raiva de ninguém. Nós não podemos permitir que a raiva domine o nosso coração. Nós não podemos permitir que o ódio governe a nossa vida. A única pessoa que sofre com o ódio é aquela pessoa que odeia. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que ela fala assim, que você odiar uma pessoa é a mesma coisa que você tomar um copo de veneno e querer que a pessoa morra. Só que quem vai morrer é você. Quem vai morrer somos nós. Quem vai morrer é aquele que odeia. Deus é amor. Sabe, em Deus não existe ódio. Em Deus não existe não existe ódio, não existe problemas. Nós precisamos aprender que nós temos que perdoar as pessoas. Nós precisamos ser rápidos em perdoar as pessoas. E permitir que Deus trabalhe as consequências daquilo que as pessoas fazem. Nós não somos o juiz. Nós não somos aquele que vai dizer, não, essa pessoa tem que passar por isso, tem que passar por aquilo, porque ela fez isso, fez aquilo comigo. A palavra de Deus diz que a vingança é do Senhor, não é nossa. Que o juízo vem de Deus e não de nós. A nossa obrigação é amar a todas as pessoas. Amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. A palavra de Deus ela nos diz que nós não podemos deixar o ódio, o sol se pôr sobre o nosso ódio, sobre a nossa ira, sobre a nossa raiva. Porque isso vai trazer consequências para a nossa própria vida. Quando nós estamos passando por alguma situação em que nós estamos tendo algum problema com alguém, sabe, nós precisamos, nem que seja nós com a gente mesmo, perdoar aquela situação dentro de nós mesmos, liberar o perdão dentro de nós mesmos. Muitas vezes a gente vai precisar de um tempo, a gente vai ficar calado, vai ficar quieto, vai ficar no seu canto.
Mas a gente precisa rapidamente liberar perdão, porque o ódio ele nos consome. O ódio ele traz doenças para a nossa vida. No livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 26 e 27, nós lemos assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Quando a gente guarda rancor, quando a gente guarda raiva de alguém, de alguma situação que aconteceu, a gente começa a dar lugar ao diabo. Porque, mesmo sem querer, nós começamos a desejar o mal para outra pessoa. Nós começamos a desejar e a reclamar, a falar mal da outra pessoa. Então, a palavra de Deus ela nos diz que a gente precisa ser rápido para apaziguar a nossa ira. Eu acho interessante isso aqui, porque a palavra ela não diz que nós temos que procurar a pessoa, a palavra não diz que nós temos que ir atrás e pedir perdão ou perdoar, não. A palavra nos diz que nós temos que apaziguar a nossa ira antes que o sol se ponha. É uma ação nossa com a gente mesmo. Da gente não deixar que essa raiva, esse ódio, ele fique enchendo o nosso coração, trazendo sujeira, impurezas para dentro do nosso coração. Sabe, é muito ruim quando a gente cultiva dentro de nós esse ódio, essa raiva. Sabe, eu já fui uma pessoa que eu me irava demais. Eu estourava muito fácil. Eu tinha problemas no trânsito, eu tinha problemas no trabalho, eu tinha problemas em casa, porque eu mirava muito fácil. Eu discutia, eu brigava. Eu causava, sabe, deixava o ambiente uma porcaria. E eu tive que ir trabalhando o meu caráter, eu tive que ir indo trabalhando isso em mim para permitir que o Espírito Santo dominasse essa área da minha vida. Hoje, eu continuo, muitas vezes, a gente fica chateado pelas situações, a gente fica chateado por aquilo que acontece, a gente às vezes se ira. Mas hoje eu não permito mais que essas situações preencham o meu coração. Às vezes eu prefiro ficar quietinho, né? Tem vezes que eu falo para a Fátima assim: hoje eu quero ficar quieto, eu quero só colo, hoje eu quero ficar quietinho. Porque muitas vezes, sabe, a gente precisa parar um pouco. A gente precisa lembrar que nós temos que ter só amor pelas pessoas. A palavra de Deus ela nos diz que nós não podemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. A gente só deve dever amor às pessoas. A gente só tem que dever amor para as pessoas. A gente não pode, sabe, construir uma situação de ódio, de rancor, de amargura, porque isso faz com que o nosso dia a dia seja cheio de amargura, seja cheio de ódio, seja cheio de rancor. Tudo que vem falar com a gente estoura, sabe? Estamos sempre de cara feia. E isso só atrai coisas ruins para a nossa vida. Quando nós agimos com amor, quando nós agimos dentro daquilo que a palavra de Deus nos fala, aquilo que Deus pede de nós,
Quando a gente permite que o Espírito Santo haja no nosso coração, no nosso interior, a gente é rápido em liberar perdão, a gente é rápido em esquecer essas situações. E a gente é rápido a amar. Nós estamos vivendo tempos em que o amor está muito escasso, muito difícil de se ter amor, sabe? A gente está vivendo um tempo de muita violência, de muita intolerância. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas não se aceitam mais. E às vezes não tem nem motivo para isso. Sabe? Às vezes quando você vai conversar com uma pessoa que a pessoa diz, porque eu tô com raiva de fulano, porque eu tô com raiva de ciclano, e aí você vai e fala assim, mas por que que você tem essa raiva? Aí a pessoa fica pensando, e às vezes não acha nem motivo. Muitas vezes, a raiva que nós temos das pessoas é até por inveja. Pela vida que as pessoas levam e nós não conseguimos levar. Eu já tive raiva de muita gente porque as pessoas conseguiam ter as coisas e eu não conseguia. E eu queria ter o que as pessoas tinham. E isso fazia com que eu ficasse com raiva delas. E eu tive que pedir perdão por isso, eu tive que liberar perdão por isso, eu tive que permitir que o Espírito Santo trabalhasse na minha vida por isso. Porque não é isso que Deus quer de nós. Antigamente eu tinha o costume de falar que eu trabalhava com computadores porque eu não gostava de trabalhar com gente. Porque era muito difícil trabalhar com gente. Até o dia que Deus me confrontou. Se você não consegue trabalhar com a minha criação, você vai trabalhar com o quê? Se você não consegue lidar com as pessoas ao seu redor, você vai lidar com o quê? Se você não consegue amar, como nós lemos na palavra de Deus hoje, se você não consegue amar aquele que você vê, como é que você diz que me ama, que você não me vê? Muitas vezes a gente não vê a Deus, a gente não escuta a Deus, a gente não sente Deus. Mas nós dizemos que amamos. Por quê? Porque é fácil você falar que ama a Deus. Porque Deus não te faz nada. Deus não te aborrece. Deus não te espizinha. Deus não está do seu lado fazendo você ficar com raiva, fazendo coisas que você não gosta. Então é fácil nós falarmos que amamos a Deus. Eu te amo, Pai, eu te amo, Deus. Mas você não ama aquele que está do seu lado. Você não consegue amar aquele que está do seu lado. E quando você nutre esse ódio, esse rancor no seu coração, o único que perde somos nós mesmos. Os únicos que perdem por nutrir ódio, raiva, rancor no coração somos nós mesmos. É aquele que faz isso, é aquele que sente isso. É o único que perde. Já faz um tempo que eu escutei uma frase e eu adotei essa frase para mim, sabe? Hoje em dia, eu prefiro ter paz ao invés de ter razão. Eu não discuto mais, eu não brigo mais, eu não fico naquela discussão gerando raiva, gerando ódio. Você quer ter razão? Então tenha razão, tá bom, você está certo, pronto, acabou. Vamos seguir a vida. Ter paz ao invés de ter razão. Isso não quer dizer que nós somos omissos. Isso não quer dizer que nós vemos as coisas erradas e não nos posicionamos, não. Isso só quer dizer que a gente evita o conflito.
A gente evita a ira. A palavra de Deus, ela diz que a palavra branda, ela acalma o furor. Mas a resposta ríspida, brava, ignorante, ela suscita a ira na outra pessoa. Então, muitas vezes, é melhor a gente ficar quieto, é melhor a gente deixar para lá, é melhor a gente não falar nada, do que a gente querer defender a nossa causa ou defender aquilo que nós achamos. E isso vale em todos os ambientes. No ambiente familiar, no ambiente de trabalho, na igreja, na escola. Muitas vezes a gente perde uma amizade por besteira, por uma discussão tão boba, por coisas tão infantis que a gente perde uma amizade, a gente tem problemas com gente de família, a gente, né, por besteira, por coisa que não vale a pena. E Deus nos chama para amar o próximo como a nós mesmos. Jesus, ele diz o seguinte: o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. E é uma coisa interessante que eu gostaria de comentar também, é que muitas vezes a gente não consegue amar o próximo porque a gente não ama nós mesmos. Como é que nós vamos amar ao próximo se a gente não se ama? Como é que a gente vai amar ao próximo se nós estamos tão decepcionados com a nossa própria vida, com aquilo que a gente mesmo tem feito, as coisas que a gente mesmo tem caído? A gente acaba se decepcionando tanto com a gente mesmo que a gente passa a não se amar. É engraçado que ultimamente eu tenho ouvido muito isso de pessoas. Ah, eu já pensei até em morrer. Ah, eu já pensei em tirar a minha vida. Será que tirar a vida, será que morrer é solução para alguma coisa? Muitas vezes, sabe, nós estamos passando por problemas, muitas vezes a gente já fez tanta coisa errada na nossa vida, a gente já fez tanta escolha errada na nossa vida, já bateu tanta cabeça, e a gente fala: ah, eu queria morrer. Só que a gente esquece que quando a gente morre, os problemas que nós temos, eles continuam aqui. Eles vão continuar afetando outras pessoas, eles vão continuar aqui nesse mundo. Nós vamos embora. Além da gente não saber ao certo, a Bíblia ela não é clara sobre o que o suicida, o que acontece com o suicida, por exemplo. A Bíblia não é clara. Mas, além disso, os problemas continuam aqui. Morrer não é solução. Tirar a própria vida não é solução. A solução é entregar tudo nas mãos de Deus. A solução é entregar tudo nas mãos de Jesus. A solução é entregar a nossa vida para Jesus e permitir que Ele transforme aquela situação numa situação tranquila, numa situação de paz, que Ele coloque a nossa vida nos eixos, que o Espírito Santo venha nos guiar, para que a gente possa andar nos caminhos do Senhor, trilhando aquilo que verdadeiramente Deus quer que a gente faça. Hoje, a gente passa por algumas coisas, até pelo fato de não termos muitos amigos. Por quê? Porque a gente sempre afasta as pessoas. De alguma forma, a gente sempre afasta as pessoas. Seja pelo radicalismo, seja pela grosseria, seja pelo temperamento forte, pelo gênio forte. A gente sempre afasta as pessoas. Muita gente não gosta de ficar do nosso lado, por causa daquilo que nós somos, por causa daquilo que nós fazemos. E nós temos que modificar isso em nós.
Nós temos que permitir que as pessoas, ao olharem para nós, vejam Jesus. Ao olharem para nós, as pessoas vejam a Deus. Vejam aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, as transformações. Como que as coisas acontecem. A palavra de Deus, ela nos diz que quando nós vamos dar uma oferta, se nós lembramos que nós temos um problema com alguma pessoa, nós devemos deixar a nossa oferta ali no altar, ir até a pessoa, nos consertar com ela, voltar e entregar a nossa oferta. Porque quando nós entregamos a nossa oferta com o coração cheio de rancor, de mágoa, Deus não recebe aquela oferta. Muitas vezes as nossas orações não são ouvidas porque o nosso coração está tão carregado de coisas ruins que Deus não ouve as nossas orações. Como dizem, o nosso coração transforma o céu num céu de bronze e as nossas orações não passam por ele. A palavra de Deus diz no livro de Jó, no capítulo 42, no final do livro de Jó, que Jó recebeu tudo aquilo, ele teve a restituição de tudo aquilo que ele perdeu enquanto ele orava pelos seus amigos. Os amigos que falaram que ele estava errado, falaram que ele era pecador, causaram ira no coração de Jó, decepcionaram Jó, falando que ele não era uma pessoa íntegra, que ele não era uma pessoa boa. E no final, Jó ora por aquelas pessoas e recebe de Deus tudo aquilo que ele tinha perdido em dobro. Ou seja, Deus só vai ouvir as nossas orações quando nós estivermos com o nosso coração limpo, com as nossas mãos limpas. A palavra de Deus, ela nos diz que aqueles que entrarão na casa do Senhor são aqueles que estiverem de mãos limpas e coração puro. E muitas vezes o ódio, o rancor, a mágoa, ele suja o nosso coração, ele suja as nossas mãos e não permite que a gente entre na presença de Deus. Então que essa palavra hoje venha a ser um bálsamo no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Venha trazer um refrigério, um entendimento de que nós precisamos liberar perdão. Nós precisamos exalar amor. O amor de Cristo, o amor do Pai, para todo mundo. Independente se a gente gosta, se a gente não gosta, se é bom, se é ruim, independente da situação que for, nós precisamos exalar amor. Os coleguinhas de escola, os colegas de trabalho. Às vezes a gente fala, mas eu não gosto daquela coleguinha, eu não gosto daquele coleguinha. Não, você tem que gostar. Você tem que amar. Você pode até não ficar perto, mas você tem que amar. Porque o amor é uma ordenança de Deus. Amai o seu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos amar a todos, porque Deus ama a todos. E se nós amamos a Deus, nós precisamos amar aquilo que Deus ama. E Deus ama os seus filhos. Glória a Deus. Aleluia. Que a gente possa entender a necessidade de liberar perdão o mais rápido possível. A necessidade de amar as pessoas como a nós mesmos. A necessidade de amar as pessoas para só depois dizer que nós amamos a Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai,
A comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, aonde quer que a gente vá, onde quer que você ande, que você faça a diferença, que você seja uma bênção, que você seja um canal de amor, um canal de alegria, um canal de bênçãos para as pessoas por onde quer que você passe, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus, meu Pai maravilhoso, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por essa palavra, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o canal. Nos ajude a levar essa palavra a muitas pessoas, a muitos lugares, a muitas pessoas que precisam ouvir de Deus, a necessidade de amar. Não importa aquilo que esteja acontecendo, mas a necessidade de amarmos sempre, em nome de Jesus. Seja um missionário de Deus, pegue essa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais, que essa palavra seja bênção na sua vida e você possa permitir que seja bênção na vida de outras pessoas também, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Abreijos para você e até o próximo vídeo.